Comunidade Amor e Graça apresenta Pastor Everson Spolaor, líder da Igreja Reviver em Presidente Prudente há 18 anos. Possui graduação em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana e licenciatura em Letras pela Universidade Metropolitana de Santos. Além disso, é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Casado com a Carla há 16 anos, Everson também é pai do Miguel e do Lucas. Juntos, são uma família que amam e têm dedicado suas vidas a promover o Evangelho de forma simples e prática. Vamos receber com muita alegria e uma grande salva de palmas o nosso preletor convidado, Everson Spolaor. Ficou vermelho? Tá vermelho, não? É o copo? É reflexo? Amém. Obrigado, pastor, por ter vindo. Pastor Everson já é da casa, né? Todos já o conhecem. Quinta-feira estará conosco também. Quero reforçar esse recado. Grupo de estudos dessa quinta-feira, o pastor Everson vai nos ministrar e é aberto para toda a comunidade, ainda que você não tenha feito a sua inscrição. Quinta-feira, às 20 horas, venha para ter essa aula especial aqui com o pastor, tá bem? Ele tem um currículo enorme, não era só isso. Inclusive é meu professor de grego há 4 anos já. 4 anos, né? 4 anos, né? Que eu tenho que aguentar as suas aulas de quinta-feira. Não é fácil, mas eu estou firme. E, além disso, o professor Everson, pastor Everson, é professor de hebraico. Amém? É um brilhante teólogo, irmãos. A gente brinca assim, mas é verdade. Aproveite bem, mas acima de tudo ele está aqui não por isso, ele está aqui porque é um homem de Deus. Não pelo seu conhecimento humano, não pelo seu conhecimento que ele conquistou, que é muito útil, mas acima de tudo é um homem que ora há muito tempo por um avivamento nessa cidade. Um homem cheio do Espírito, com certeza nos abençoará. Amém? Graças a Deus. Quero só dar um recado antes. Você fica aqui passando vergonha do meu lado. Mudaram o esquema, fizeram o vídeo agora. Pastor Anderson não está aqui, que ele está em missões. Todos estão cientes? Amém? Está lá no Maranhão, com o pastor Antônio em missões. Alguns vídeos estão rolando aí. E está muito legal o que está acontecendo lá. Acho que foram 400 batismos ontem. Que eles fizeram lá no Maranhão, né? Eu não me lembro a cidade. Alguém lembra o nome da cidade? Eu não me lembro. Vargem Grande. Em Vargem Grande, obrigado, Kelly. No Maranhão. E ele está lá fazendo esse trabalho para o Senhor. Amém? Com certeza essa semana deve estar de volta, mas está lá. A festa caipira aí, por favor, compre o seu convite no final do culto. O objetivo dessa festa é arrecadar fundos para o Kids. Todo o dinheiro é revertido para o Kids. É onde o Kids consegue ter maior recurso e precisa disso. Tá bom? Então, por favor, nos ajude ali no final. E é isso. Vamos orar pelo pastor. Estenda sua mão para cá. Senhor, te agradecemos pela vida do pastor Everson. Obrigado pela vida do teu servo, da sua família. Obrigado pela entrega do Evangelho, Senhor, ao Evangelho. Teu filho tem se negado em favor do teu nome. E nós agradecemos por isso. Abençoa, guarda e livra de todo mal. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor. O senhor tem 15 minutos. Deixa eu chamar aqui, peraí. Diaconia, por favor, tem uma mesinha? Olha aqui. Eu peço e vem. Que coisa. Nossa. Aqui pode? Então tá bom. Obrigado. Amém. Que a graça e a paz de Cristo seja com vocês. Amém? Agradeço aí o carinho, a receptividade. Somos apenas vasos de barro, todos nós, nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Agradeço o Murilo pelo convite, o Cacá. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus com os irmãos, que está em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Nós vamos ler apenas um versículo, o verso de número 37.
Eu vou ler na versão NVI, você pode acompanhar na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Amém. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, graças te damos pela leitura de tua palavra. Venha, Senhor, falar ao nosso coração esta manhã, te pedimos. Tua palavra é viva e eficaz, e que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação sejam dados somente ao nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, a cidade mais comentada, mais enigmática, a cidade mais importante do mundo é, sem dúvida, Jerusalém. Objeto de sonhos, de desejos, objeto de inspiração, de músicas, de saudades, de encantos. Jerusalém é o centro do mundo. É ali que se deram acontecimentos que mudaram a história do planeta. Conquistada pelo rei Davi, da mão dos jebuseus, por volta do século 11 a.C., esta cidade é a mais importante para o povo judeu, o povo de Israel. Mas não só para o povo judeu. Os olhos das 3 maiores religiões monoteístas, ou seja, que têm um único Deus, que não são politeístas, que têm vários deuses, os olhos das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, islamismo, judaísmo e cristianismo, estão voltados para Jerusalém. É ali que se construiu o grande templo do rei Salomão. É ali que os babilônios, no século 6 a.C., destruíram esse templo. Foi ali que eles reconstruíram o segundo templo. E ali também, no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo. Jerusalém é a cidade que Deus disse em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 6, porém eu escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Deus disse, eu escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. O texto que nós lemos esta manhã é um lamento de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. E quando nós vamos para Lucas capítulo 19, verso 41, até o verso 44, nós lemos que quando se aproximou e viu a cidade, que cidade? A cidade de Jerusalém,
Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão, cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitara. E é interessante que Jesus tenha falado sobre a paz, porque o nome Jerusalém significa fundamento ou habitação da paz. Mas Jerusalém não compreendia o que traz a paz. E por que estou falando sobre Jerusalém hoje? Não estou pregando numa sinagoga, não estou falando para judeus, mas por que estou falando sobre Jerusalém? Porque eu creio que Jerusalém, mais do que uma cidade singular, especial na história, Jerusalém extrapola as dimensões de apenas uma cidade. Jerusalém, na linguagem bíblica, é um símbolo extremamente vasto. Mas eu gostaria de enfocar algumas coisas aqui importantes esta manhã. E a primeira é que é em Jerusalém que acontecem as expressões mais terríveis do pecado. Jerusalém é uma cidade do pecado. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas de Deus, a voz de Deus, você que apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não quiseram. Sim, amados irmãos, Jerusalém é o lugar do pecado. É em Jerusalém que se conspiram as mortes dos profetas. É em Jerusalém que se procura silenciar a voz profética enviada por Deus. É em Jerusalém que o pecado se expressa de forma mais perversa, tentando abafar aquilo que Deus está dizendo. Pedras voam em Jerusalém. As mesmas pedras que construíram o templo do Senhor são as mesmas pedras que destroem a vida dos profetas em Jerusalém. Jerusalém, que deveria ser a cidade da santidade, se tornava a cidade do pecado, longe de Deus. Por isso, talvez, João Batista, a voz profética, estava anunciando no deserto e não no templo em Jerusalém, por causa da corrupção daquela cidade. Jerusalém, irmãos, é um símbolo, é uma representação da nossa vida. Assim como Jerusalém, a nossa vida foi marcada por mortes, quer sejam literais ou abrigadas em nossos corações, ou maquinadas em nossas almas. Assim como Jerusalém, ódios transitaram pelo nosso coração, rancores se estocaram em nossa alma, mágoas ficaram abrigadas durante tanto tempo em nossa vida. Quantas pedras vimos voar em nossa história de vida? Quantas pedras nós atiramos em Jerusalém, certeiramente?
sobre pessoas que por nós cruzavam. Sim, se olharmos para a nossa história de vida antes da conversão, e espero que seja somente antes da conversão, se olharmos para a nossa história de vida, quantas expressões do pecado marcaram os nossos momentos. Porque é em Jerusalém que aquilo que deveria ser a casa de Deus se transformara de repente em covil de salteadores. Quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança, para que o nome de Deus habitasse no ser humano, mas o homem pecou e aquilo que deveria ser um habitat de Deus transformou-se num habitat de demônios. É preciso reconhecer, irmãos, que o pecado muitas vezes ronda as ruas da nossa Jerusalém. Muitas vezes. Pois é justamente em Jerusalém que as tentações mais tenebrosas, mais sórdidas, são lançadas. De modo que não poderia nem se esperar, mas é do pináculo do templo que se ouvem as vozes mais perversas de Satanás. Jerusalém é a cidade das tentações. E não podemos esquecer que é sobre Jerusalém que descem as lágrimas do Criador. Jesus chorou sobre Jerusalém. Só 2 vezes você vai ver nos relatos bíblicos Jesus chorando. A primeira é sobre o túmulo de Lázaro e a segunda é sobre Jerusalém. Jerusalém é a cidade do pecado. Jerusalém está no pecado porque não reconhece o que trazia a verdadeira paz. E isso fala da nossa história. Em nós, antes de reconhecermos a Cristo, a nossa vida era uma miséria. E do nosso coração brotava toda espécie de pecado constantemente. Não podemos nos esquecer de que sobre nós havia o lamento do Senhor, tu que apedrejas, tu que matas, tu que destróis. Havia resistência em nós contra o Senhor. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não quiseram. Porque Jesus é o Deus que deseja reunir os seus filhos, que deseja protegê-los assim como a galinha protege os seus pintinhos, mas há tanta resistência. Jerusalém é a nossa história em tempos de rebeldia. Quem nunca lançou pedras em Jerusalém? Quem nunca escondeu rancores e mágoas em Jerusalém? Aliás, se há ainda mágoas no seu coração, alguma coisa precisa acontecer no mundo da sua vida. Quantas mágoas são alojadas em Jerusalém? Mas, graças a Deus, essa mensagem não acaba aqui. Há uma boa notícia para Jerusalém. E a boa notícia é que, se em Jerusalém acontecem as expressões mais terríveis do pecado, é também em Jerusalém que se recebe o glorioso, o maravilhoso, o supremo, o grandioso Rei. Aleluia!
Foi pelas portas de Jerusalém que um dia entrou o Rei eterno, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, montado em um jumentinho, e as crianças cantavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, aleluia. Agora e somente agora, Jerusalém será mudada. O rei precisa entrar em Jerusalém para que ela seja absolutamente transformada. Se o rei não entra em Jerusalém, ela continua a sua perversidade. Preste atenção, pelas portas de Jerusalém entrou o rei Davi, mas ele não pôde fazer nada por Jerusalém. Pelas portas de Jerusalém entrou Samuel, entrou Daniel, entrou Ezequiel, entrou os profetas de Deus na história, entrou João Batista, mas não havia nenhuma solução para Jerusalém, porque o único que poderia mudar a vida de Jerusalém é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Na sua vida você pode conhecer Daniel, você pode conhecer Ezequiel, você pode conhecer Joel, você pode conhecer João Batista, você pode conhecer o pastor, você pode conhecer a igreja X ou Y, que não vai mudar a sua vida se o Rei dos reis e o Senhor dos senhores não entrar na sua Jerusalém. Nada vai mudar. Nada. Se o rei não entra em Jerusalém, ela continua na perversidade. A nossa vida precisa receber o rei. Enquanto não recebemos o rei, nós produzimos somente assassinatos, mortes, mágoas, feridas em nosso coração. Se não recebemos o rei, sangue jorra pelas nossas ruas, pedras são atiradas por todos os lados. Mas quando o rei entra em Jerusalém, quando o rei entra, o som das pedras agora tem que ceder lugar ao som de cânticos e louvores que são ouvidos nas alturas. Louvores surgem de uma vida que recebe o rei. Até receber o rei, são só pedradas, são só amarguras, são só reclamações, são só dificuldades que saem da nossa alma e do nosso coração. É um rio de fel na nossa alma, mas quando o rei entra, todo aquele fel, toda aquela amargura, todas aquelas murmurações, todas aquelas reclamações, todas aquelas perversidades, todo aquele ódio, todo aquele veneno que estava dentro de nós, vai ceder lugar a louvores e adoração ao nome do Senhor, aleluia. Quando o rei entra, louvores começam a ser tocados. Quando o rei entra, começa o momento do louvor. Sem o rei, o nosso som é morte, mas com o rei, o nosso som é vida. E esta é só parte da boa notícia. Porque além de Jerusalém ser o lugar que recebe o glorioso rei, no plano de Deus, Jerusalém também vai ser o lugar em que se contempla a sombra de uma cruz carregada pelo rei. Sim, amados, não basta receber o rei, é preciso entender, contemplar que os nossos pecados cravaram o rei naquela cruz. E é em Jerusalém que, ao subir na cruz, Cristo estava levando sobre si a nossa condenação. Jerusalém precisava contemplar a sua condenação sendo condenada.
Jerusalém precisava contemplar os seus pecados sendo carregados. Jerusalém precisava presenciar o preço do seu pecado. E isto é muito importante, porque tem gente que quer receber o rei, mas se recusa a olhar para a cruz. Não há como receber o rei sem ver a sombra da cruz esconder a luz do sol. Não há como receber o rei sem perceber que as mesmas pedras que foram atiradas sobre os profetas agora se desfazem, se racham, quebram, quando o rei está pendurado naquela cruz. É em Jerusalém que o sacrifício é feito, porque o Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. É em Jerusalém, e Jerusalém precisa perceber que em Jerusalém o Senhor estava riscando a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, aleluia, em si mesmo na cruz. Jerusalém, que foi a cidade dos demônios, agora está vendo os principados e potestades sendo derrotados e expostos publicamente em sua derrota, porque quando Jesus subiu à cruz do Calvário, os homens poderiam se dar por satisfeitos, achando matamos o Filho de Deus, mas os demônios estavam sendo derrotados na cruz do Calvário. Veio a nossa vitória, aleluia! Veio a nossa vitória, a nossa vitória. Em nossa vida, os principados e potestades têm que cair, têm que sair, têm que ser destruídos, têm que ser quebrados, têm que ser anulados na nossa vida, porque na nossa Jerusalém nós recebemos o rei, e o rei foi crucificado. Nós vimos o nosso pecado cravando Cristo na cruz do Calvário. Preste atenção, Cristo não morreu na cruz porque ele era um mártir na história. Cristo não morreu na cruz porque ele era um revolucionário e os homens não entenderam a sua revolução. Não, Senhor, Cristo não morreu na cruz porque ele queria depor César, e aí então os homens o mataram. Cristo não morreu na cruz porque os fariseus, saduceus, herodianos e todos os maizeus não gostavam dele. Não foi por isso que Cristo morreu na cruz. Cristo não morreu na cruz pela inveja dos homens. Não foi por isso. Cristo só morreu na cruz porque ele se entregou pelos nossos pecados, porque ninguém poderia matar Jesus, uma vez que a alma que pecar esta morrerá, e Jesus nunca pecou. A morte não tinha poder sobre ele, mas ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, aleluia. Precisamos olhar para a cruz e perceber que na cruz nós fomos perdoados. Jerusalém, você precisa ver que cada pedra que foi atirada contra a voz de Deus, agora estava cravando o Senhor na cruz. Ele pagou o seu preço. Não importa quantas coisas terríveis você tenha pensado, falado ou feito, ele pagou o seu preço na cruz. E você precisa ver isso. Precisa ver não com os olhos físicos, você precisa ver com o teu espírito, com os olhos espirituais. Às vezes a gente vê as coisas só do ponto de vista intelectual. A gente sabe. Eu sei que Jesus pagou o meu preço na cruz intelectualmente. Eu aprendi, eu li na Bíblia, eu ouvi mensagens, eu sei sobre isso. Isto é uma coisa.
Mas quando você vê no mundo espiritual, quando aquilo marca o teu espírito, é uma realidade absolutamente mais profunda e diferente. Há uma certeza espiritual que crava em nosso espírito, de que Cristo levou sobre si as nossas dores. E ali ele estava pisando principados e potestades e os derrotando. Aleluia! Tem gente com medo do demônio, do diabo. Satanás não pode fazer nada contra você se você está em Cristo. Porque em Cristo ele foi exposto à vergonha na cruz do Calvário. Todos os demônios. Houve luto no inferno, porque Cristo estava expondo a vergonha deles e a sua derrota na cruz do Calvário. Aleluia! Somos vitoriosos em Cristo. Jerusalém, outrora covil de ladrões, de demônios, agora os vê expostos publicamente na cruz. Mas a boa notícia não para aí. O plano de Deus continua. Porque apesar da sombra da cruz na sexta-feira, a semana não para na sexta-feira. Tem gente que parou na sexta-feira. Está na sombra apenas. A sombra da cruz na sexta-feira cederia lugar à luz, porque o domingo chegaria com toda a sua luz, porque em Jerusalém se presenciaria a manhã das manhãs, a maior manhã da história, o brilho mais forte da história aconteceria naquela manhã. Na manhã daquele domingo, o sol daria toda a sua potência em brilho, porque o rei ressuscitou, aleluia. Jerusalém, agora a cidade do pecado e da morte, presenciava a vida em sua expressão mais marcante. Se Jerusalém produziu tanta morte, agora ela vai experimentar a verdadeira vida, porque Jesus ressuscitou. Aquele que estava morto ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, o Hades não pôde detê-lo, o Sheol não pôde detê-lo. Ele estava morto, mas ao terceiro dia, uma revolução aconteceu no Hades, uma revolução aconteceu no Sheol, e Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, aleluia. Nós não podemos deixar de lembrar com o apóstolo Paulo, que com Cristo nós morremos, mas também com Cristo nós ressuscitamos. Nós estamos vivos com Cristo. Sim, é verdade, com Cristo nós fomos para a cruz, porque estamos em Cristo. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós fomos para a cruz com Cristo, mas com Cristo também, ao terceiro dia nós ressuscitamos, aleluia. Ressuscitamos. Nossa vida precisa não só experimentar a sombra da cruz, porque tem gente que quer experimentar só a sombra da cruz, mas não entendeu que tem também o raiar do sol da justiça na ressurreição. Nós somos ressuscitados já com Cristo Jesus. Pastor, o senhor quer dizer então que nós não vamos morrer? O corpo pode morrer, mas o espírito e a alma estão vivos, e um dia aquilo que estiver apodrecido, que é o corpo, vai ressuscitar para todos sempre, aleluia. Nós ressuscitamos. Olha, é uma coisa maravilhosa. Nós não podemos viver uma vida cabisbaixo, triste, fracassado, acabado, arrasado. Nós ressuscitamos.
Você pode até encontrar lágrimas na cruz, mas você vai encontrar júbilo e alegria na ressurreição. Você pode até chorar na cruz, mas você vai gargalhar na ressurreição. Você pode até ficar frustrado na cruz ao ver tanto pecado, mas você vai ficar absolutamente estupefato na ressurreição. Nós ressuscitamos com Cristo. E agora a nossa vida é vida. Antes nós achávamos que tínhamos vida, mas só fluía morte do nosso coração. Só fluía fel, só fluía amargor, só fluía dificuldade, mas agora, não, agora flui um rio de vida. Jesus disse para aquela mulher, quem crê em mim, rios, não é rio, no original é rios de água viva fluirão do seu interior. O crente tem rios fluentes, se fosse um rio já estava bom, imagina o rio Amazonas. Imagina o Rio de la Plata, um rio só já estaria ótimo, mas ele não diz um rio, porque Deus não é assim, um Deus dessa miséria espiritual. Ele disse rios de água viva fluirão do seu interior. Nós temos rios porque ressuscitamos com Cristo, e Paulo diz, nós não só ressuscitamos, nós ascendemos, e agora estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, aleluia! Quem nos separará deste amor? Que maravilha! Mas o plano não parou aí. A boa notícia continua. Mas peraí, entrou o rei, morreu, ressuscitou, a boa notícia continua. Porque se Jerusalém é a cidade da ressurreição, Jerusalém também é a cidade onde vai descer o poder do alto. Em Jerusalém descerá o Espírito Santo. Oh, aleluia! Em Jerusalém, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O poder do Espírito Santo desce em Jerusalém. Por onde passeava Satanás, agora Jerusalém remida, restaurada e ressuscitada será a morada do Espírito de Deus no poder do Altíssimo. O plano de Deus não para na ressurreição. Ele contempla também a descida do poder. Tem gente que para na ressurreição, e aqui é uma palavra para a igreja. A igreja muitas vezes vive apenas das teologias. Eu sou a favor da teologia, não sou contra, quer dizer, nem todas, mas sou a favor de algumas teologias. Mas nós não podemos parar no nível apenas de uma compreensão intelectual, que vamos até a ressurreição, não, estamos ressuscitados com Cristo, amém, glória a Deus, e agora vamos ficar aqui nessa vida até encontrarmos a morte. Não para aí, se fosse só isso, já seria maravilhoso, mas o plano de Deus vai mais adiante. Jesus disse, ressuscitei, mas vocês ainda fiquem em Jerusalém, porque tem uma outra parte do plano que vocês ainda não receberam. Vocês precisam receber o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é extremamente essencial para a vida da igreja. Ou seja, você pode ter uma igreja muito bem conceituada, você pode conhecer a palavra, pode pregar sobre a cruz, pode pregar sobre a ressurreição, o povo pode entender intelectualmente as coisas, mas se o poder do Espírito Santo não habitar no coração das pessoas, as pessoas vão estar com a mente certa, mas com o coração errado, porque o poder do Espírito precisa habitar na igreja. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não há outra coisa mais importante para a vida do cristão de hoje em dia, que já foi para a cruz com Cristo, que já entendeu os seus pecados, que pregaram Cristo na cruz, que já recebeu o Rei, que já ressuscitou. Não há outra coisa mais importante do que ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
Estamos orando por um avivamento, porque pensamos, olhamos para a igreja, e assim, está tudo bem, está cheia de gente, tem um monte de coisa legal, tem música bonita, está tudo certo. Não, não está tudo certo, não está tudo certo, quando os homens do passado eram tão cheios do Espírito Santo, que só de chegar num lugar, as pessoas recebiam um impacto do poder de Deus. Não está certo, quando tudo que nós temos é um conhecimento intelectual, e vivemos desse conhecimento intelectual, e de cultos de domingo. Não está certo. Nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Ficai em Jerusalém até que é uma palavra boa, até que, vocês devem orar até que, não pare a oração, até que chegue o poder do Espírito Santo na vida de vocês. Homens do passado foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus, e transformaram gerações pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus estavam tão cheios do Espírito Santo que a sombra de Pedro curava as pessoas. Cheio do Espírito Santo. Conheci pessoas cheias do Espírito Santo e que impactaram a minha vida. Conheci cultos onde o poder do Espírito Santo era algo tão real, que a gente tinha vontade de ficar a vida inteira sem sair dali. Hoje em dia você começa a pregar, passa um pouquinho da hora, as pessoas estão pensando, e o almoço, será? E a lasanha? Vai estragar? Ou tem que fazer um negócio, vou passar ali no mercado para fazer não sei o quê, ou não vai dar tempo de fazer o churrasco. As pessoas estão pensando nisso, mas quando você é cheio do poder do Espírito Santo, nós participamos de retiros já, que quando o poder do Espírito Santo estava no meio do povo, não tinha mais fome, ninguém queria mais comer, ninguém queria mais beber, ninguém queria mais nada, nós só queríamos ser cheios do poder de Deus, e estar na presença do Senhor. Ninguém queria sair dali, ninguém queria voltar para casa, ninguém queria trabalhar mais, todo mundo queria ficar ali, pelo poder do Espírito Santo. A frieza espiritual fez com que a gente falasse, bom, no mínimo uma mensagem, se não tiver heresia, tá bom nada. É obrigação nossa, mais do que obrigação, que as nossas mensagens sejam fiéis à palavra de Deus, e não pode ter heresia, misericórdia. Quando a gente vê na televisão um monte de heresia, um monte de lixo sendo falado, no mínimo, do aceitável, tem que ser fiel à palavra, mas não para aí. Pedro estava pregando e o Espírito Santo caiu sobre o povo, e eles começaram a ser cheios do poder de Deus. Eu não me conformo com mensagens frias e vazias, mas pelo menos não teve heresia, pelo menos. Eu não quero ouvir heresia. Se alguém prega heresia, eu vou embora. Eu não tenho compromisso com homens, tenho compromisso com a palavra de Deus. Se alguém vai falar uma mentira a respeito de Deus, não, mas ele é um homem de Deus. Pode ser, mas se ele estiver falando uma mentira, não quero ouvir o que ele está falando. Quero ouvir a palavra de Deus, porque não há poder em outra mensagem que não seja a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é palestra, a palavra de Deus é mensagem, é pregação do Senhor para nós. Uma palestra pode aguentar aí, quanto for, 5 minutos. Mas a palavra de Deus pode falar 2 horas no teu coração, e você está ali querendo ouvir a palavra, porque tem poder de Deus, aleluia. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque quem recebeu o rei, quem entendeu que os seus pecados foram cravados na cruz, quem ressuscitou com o rei, tem que ser cheio do poder do Espírito Santo, porque faz parte do plano de Deus. O plano de Deus se estende ao Pentecoste. E os discípulos eram tão preocupados com isso, que quando chegavam no lugar já perguntavam, em vez de perguntar, vocês têm uma oferta aí? Em vez de perguntar, como é que está aí a leitura? Não, eles perguntavam, recebeste o Espírito Santo quando cresce? Nem sabemos, então vamos lá, tem que receber. Hoje em dia fala, recebeste, nas nossas igrejas assim, recebeste o Espírito Santo quando cresce? A resposta é, defina Espírito Santo. Defina receber. É um ser fantasmagórico, mas... que é isso? O Espírito Santo é Deus. Recebeste o poder de Deus.
Você não pode não saber o que é o poder de Deus, mas você sabe quando tem e quando não tem. Você sabe. Você pode não saber definir unção, mas você sabe quando tem unção e quando não tem unção. Quando tem presença e quando não tem presença de Deus. Era para acabar já, né, a mensagem? Calma. Porque em Jerusalém descerá o Espírito, aleluia, e não fica só em Jerusalém, aleluia, porque Pedro, maravilha, glória a Deus pela vida de Pedro, quando ele disse essa promessa é para vós, para todos que estão longe, e para tantos, para vós, para vossos filhos, todos que estão longe, e tantos quantos o Senhor Deus chamar, então é para nós, estamos longe, e Deus nos chamou, aleluia, a promessa é para nós. As igrejas hoje em dia assim, diga uma promessa de Deus. Eu vou morar em Nova York. Não, essa não é promessa de Deus. Promessa de Deus, prosperarei. Não, essa não é promessa de Deus, que você vai ficar rico. Não. A não ser que você entenda a prosperidade como cheio do poder de Deus. Porque a promessa de Deus para você, uma delas é que você vai receber o poder do Espírito Santo na tua vida. E vai ser cheio da graça e da unção de Deus. Já estou até imaginando as figurinhas do Murilo, não estou preocupado com elas. Mas, e assim, Jerusalém se torna agora, porque a boa notícia não para, o Espírito desceu, mas agora Jerusalém se torna o arauto, a voz das boas notícias. Quando a gente lê em Lucas capítulo 24, verso 46 e 47, Jesus dizendo, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Tem pastor que vai pregar, prega tudo, não prega arrependimento de pecados, remissão dos pecados, então não pregou nada, porque a pregação que Jesus mandou a gente fazer comece dizendo em Jerusalém, porque Jerusalém viu o rei entrar, Jerusalém contemplou a sombra da cruz, Jerusalém participou do brilho da ressurreição, Jerusalém recebeu o poder e ser-me-eis testemunhas, quando você recebeu o poder. Então agora Jerusalém se torna um arauto, se torna um mensageiro das boas notícias, ou seja, quem foi lavado, regenerado, remido por Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, agora se torna um pregador da palavra, não um pregador de púlpito, um pregador de vida da palavra, onde vai, aleluia. A gente vive um tempo de tão rápido crescimento das igrejas, não é aqui não, lá em outros lugares, tão rápido crescimento, que as pessoas chegam, nem receberam o rei, muito menos viram seus pecados cravados, muito menos ressuscitaram, muito menos receberam o poder do Espírito Santo, e já se tornam pregadores. A pregação da vida está relacionada ao quanto você está cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais você está cheio de Deus, mais você transmite a mensagem de Deus. Com a sua boca, com a sua atitude, com o seu caminhar, com o seu andar, com o seu olhar. Com o seu olhar você pode pregar. Quanto menos você está cheio de Deus, quanto mais você está cheio de cobiças, de dinheiro, de prosperidade material, de busca por coisas, por carros, por casas, por fazendas, por bois, por viagens, mais é isso que você vai passar. Mas todas essas coisas são nada, estão sendo reduzidas a pó, são nada, porque tudo isso passará. Tudo isso, absolutamente tudo isso, você pode ter o maior carro da história, você pode morar num condomínio fechado, que vai dar água na boca em qualquer um, você pode ter um helicóptero para viajar, você pode conhecer o mundo inteiro, você pode andar para todos os lados, que a sua vida passará, e tudo isso não passará de fotografias, que trarão apenas lembranças daquilo que já foi, mas que não tem significado algum na sua vida, porque não importa se você comeu hoje de manhã um bom assado, ou se você tinha pão seco para
comer agora não faz mais a mínima importância, porque tudo que você come, o estômago digere e joga embora, não faz a mínima importância. Mas se você está cheio do Espírito Santo, se a graça de Deus está em você, e se você anuncia que Jesus Cristo pagou o nosso preço na cruz, morreu para nos resgatar do império das trevas e nos dar um lar celestial, então a sua vida terá um significado. Terá um significado. Acho que a Marisa está falando ali, está falando muito alto, abaixa o som. Mas por último, o som das boas novas está ecoando em Jerusalém. O som das boas novas ecoa na sua vida, meu irmão. Tem que ecoar. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo da cama. A luz vai brilhar. Quando você está cheio do Espírito, você está cheio de luz. A luz do Espírito vai brilhar. 99,9% dos problemas que há entre os irmãos acabariam se eles fossem cheios do Espírito Santo, para não dizer 100%. 99,9% dos problemas entre os casais acabariam se eles fossem cheios do Espírito Santo, os dois. Nós não pararíamos para discutir besteiras. E onde há o poder de Deus, as pessoas são transformadas. O pastor não tem que falar, meu irmão, misericórdia. Você parou ali no negócio que estava ali, sei lá de onde, que é ele tomar uma pinga antes de chegar aqui no culto, misericórdia. O pastor não precisa falar isso, se você for cheio do Espírito Santo. E nem precisa falar, olha, ao sair daqui passa reto. Misericórdia. Se você é cheio do Espírito Santo é diferente. Porque quem foi confrontado com o seu pecado, quem recebeu o rei, quem contemplou a cruz, quem ressuscitou, quem recebeu o poder, quem se tornou um arauto das boas novas, o que mais falta, irmão? O que mais falta? Nos resta ainda uma coisa. Aleluia! Nos resta uma coisa. Jerusalém também é a expressão da eternidade. Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e verso 2 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aleluia! Um dia, irmãos, um dia Jerusalém será revestida. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Jesus nos deu a vitória, aleluia! Um dia, Jerusalém cheia do poder do Espírito Santo, fomos confrontados em nosso pecado, vimos a sombra da cruz, vimos o raiar do sol de uma ressurreição, fomos cheios do poder do Espírito, nos tornamos mensageiros e continuamos, a semelhança de Enoque, continuamos, mas um dia já não estaremos mais aqui, porque estaremos para sempre na glória, aleluia, glorioso dia, quando estaremos para sempre nos encontrando com o nosso Salvador. Não, qual é a oferta do diabo para nós? Lixo, quando nós temos tão grande promessa: eu voltarei para vós, para levar-vos para mim mesmo. A maravilha do arrebatamento
está expressa lá no livro de Enoque. Lá no livro de Gênesis, em Enoque, não no livro de Enoque, no livro de Gênesis, em Enoque. Agora pronto, agora me pegaram. Eles ficam ali anotando, se eu falo uma coisinha, amanhã vai para o grupo já. No livro de Gênesis, em Enoque, quando diz Enoque andou com Deus, e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. A maravilha do arrebatamento é que nós seremos tomados para Deus. Presta atenção, nós não seremos tomados para o céu. O céu é apenas uma consequência de onde Deus está. Nós não seremos tomados para as ruas de ouro e cristal. Isso aí é apenas uma consequência de onde Deus está. Não seremos tomados para viver uma alegria. Isso é uma consequência. Nós seremos tomados para Deus. Ele nos levará para si, para que onde Ele estiver nós estejamos. Aleluia! Este é o céu da nossa vida. A gente tem tanta vontade de estar perto de Deus, tanta. E daqui a pouco Deus diz, bom, já vou levar você, glória! Enoque andou com Deus, foi tão amigo de Deus, que Deus diz, olha, vem aqui, ele já subiu. Elias andou com Deus, e de repente, estava andando. Eliseu estava ali, e Deus já tinha revelado. E Elias disse, você sabe que eu vou ser tomado, hein? Ele disse, eu sei, e agora o que eu faço? O que você quer? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele disse, dura coisa pedisses. Mas se me veres, quando for tomado, então terás. Os nossos olhos têm que estar naquilo que Deus está fazendo. Se você estiver olhando para qualquer outro lugar, você não terá. Mas se você estiver vendo aquilo que Deus está fazendo, e estavam andando os dois, e de repente, eu sei que você tem dificuldade de acreditar nisso como eu, se fosse do ponto de vista natural. Natural, a gente não consegue acreditar nessas coisas. Como é que pode acontecer isso? Nós nos tornamos tão naturais que emborrecemos. Porque a gente acha que a naturalidade da coisa é o que há de real, mas o que há de real é muito mais do que o natural. O natural é só sombra da verdade. O natural nada mais é do que sombra da verdade, do espiritual. E estavam andando dois homens e de repente vem uma carruagem de fogo. Aleluia, que delícia andar naquela carruagem de fogo. Vem uma carruagem de fogo, aleluia, com cavalos de fogo. E aí de repente estão os dois e vai Elias, é arrancado daquele lugar e sobe aos céus num redemoinho para a presença de Deus, aleluia. Representação do arrebatamento. Arrebatamento. Vai acontecer. Mas você precisa estar cravado na cruz e ressuscitado com Cristo. Para que quando soar a trombeta, não dá tempo de se preparar na hora. O brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora. Não deixe para a última hora. Você pode até lidar com as coisas assim, deixar e dar certo em alguns lugares, mas no arrebatamento não dará. Não dá certo de você segurar em alguém, não dá certo de você agarrar uma pessoa e dizer, peraí, eu vou segurar em você e daqui você não sai. Se você for, eu vou com você. Não. A pessoa vai, você fica. Porque será num abrir e fechar de olhos, e sairemos daqui, e encontraremos o Senhor nos ares. Aleluia, para estar para sempre com o Senhor. Com o Senhor. Aleluia. Meu Deus, que maravilha. Esta é a mensagem desta manhã. Murilo perguntou, você vai pregar a mesa amanhã, vai pregar a mesa à noite? Eu falei, não sei, talvez. Aí não sei como o Marcelo vai fazer com os grupos. Vai no Espírito. Pode ser, pode não ser, não sei. Está queimando no meu coração essa mensagem, mas tanta coisa para falar, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos ficar de pé, vamos cantar em alegria. Cadê os irmãos da música? Louvado seja o Senhor, aleluia. Não consigo parar, me segure. 10h52, não consigo parar. A mensagem de hoje é: Jerusalém precisa ser confrontada em seus pecados, todos nós. Se não há uma mensagem que te confronte no seu pecado, essa mensagem, com muita certeza, não está vindo do Senhor. Jerusalém precisa ser confrontada em seus pecados. A
A primeira mensagem que João Batista prega é arrependei-vos. A primeira mensagem que Jesus prega é arrependei-vos. Porque quando é confrontada, então ela vai ver a necessidade de receber o rei. Mas ao receber o rei, precisa contemplar a sombra da cruz. Foi ali que fomos cravados naquela cruz. Foram os nossos pecados. Abrindo um parênteses, tem uma linha por aí de pensamento contra os judeus, que dizem, não, eles mataram Jesus, por isso os judeus precisam sofrer mesmo, porque eles mataram Jesus. Eu nunca vi tanta ignorância. Quem matou Jesus não foram os judeus, foi eu e você, fomos nossos pecados que mataram o Senhor. Porque Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Os judeus não seriam nada para Ele, os romanos não seriam nada, aliás foram os romanos que mataram. Os romanos, os judeus não seriam nada para Ele. Um anjo matou mais de 180 mil pessoas. Jesus disse, eu tenho 12 legiões de anjos, se eu quiser só fazer um estalo de dedo e acabou o planeta Terra. Acabou, porque se um anjo só matou mais de 180 mil soldados, que seria para Jesus? Quem matou Jesus foram os nossos pecados. Ele se entregou por nós. Fecha o parênteses, você precisa contemplar a sombra da cruz. Porém, se a sombra da cruz se projeta, a luz do domingo anuncia a ressurreição. Você precisa aprender que está ressuscitado se morreu com Cristo. Porém, não se esqueçam, a ressurreição não é o final da história. Que quem ressuscitou agora tem o poder do Espírito Santo para descer e habitar nele. Nele. Não é o poder do Espírito Santo para você ficar só na igreja gritando, é o poder do Espírito Santo para viver na tua vida. E aí você vai ser testemunha até os confins da terra. E aí se tornará uma voz da proclamação das boas novas. Porque um dia Jerusalém se revestirá da eternidade para sempre. E então, finalmente então, o nome Jerusalém, a habitação de paz, estará cumprida na sua vida. A paz que eu vos dou, o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.